Fala pessoal, começando mais um Tudo Talk. Hoje eu, Lucas Anzolin, sozinho, viu? Esse aqui do lado não é o Álvaro Júnior. Parece, mas não é, né, doutor? Quase, né? Quase, Daqui a mais ou pouquinho a gente menos. apresenta aí. Aonde estará de novo? A gente vai fazer a enquete. Segundo a nossa hipótese mais aceitável, onde que ele está, diretor? Abre aí o mic e fala. Está de ressaca. Ressaca, será que ele bebeu? Teve uma noite bem agitada? Não sei, manda lá. Quem viu Álvaro Júnior na noitada, mande fotos no @tudotalk pelo Instagram. E quem tá aí no YouTube nos assistindo, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, compartilha a nossa live. Tem bastante gente que assiste, mas não se inscreve. É muito importante que você nos ajude se inscrevendo, comentando, mandando aí as suas opiniões. A retransmissão do programa fica por conta da Rádio Cidade Jundiaí 730 AM. E agradecer os nossos apoiadores. Hoje a listinha está um pouquinho maior. Vamos começar pela X. Vamos ver na tela. Isso. Agradecendo a X, a corretora de planos de saúde, uma das maiores aqui do interior do estado de São Paulo. Depois eu falo direitinho dos serviços dela. E também da VC Engenharia. Lá bonitinho na tela também. Tem o link na descrição do vídeo para quem preferir. E aí a gente vai dar o recado da VC sobre as obras industriais, segurança do trabalho. Tá bem bacana o trabalho da VC. Mas vamos para o nosso tema aqui agora. Depois eu volto aí para dar o recadinho. Hoje a gente vai falar sobre acessibilidade, sobre PCD, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Aqui do meu ladinho, de gravata, todo bonito, elegante, né? Tá destoando Obrigado, de nós, doutor. obrigado. Tá muito bonito, hein? Soubesse tinha vindo Imagina. também de terno. Então, André Rodrigues Duarte, que é advogado e vice-presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB Jundiaí, correto? Corretíssimo. Muito bem. Aqui à minha frente, muda a câmera aí, diretor. Aqui, isso. Joab Barroso, que é influenciador, é famoso em Jundiaí. Lindo demais, não? Com certeza. E do lado, o Paulo Faustino, social media e gestor de projetos. A gente vai falar bastante aqui. Sim. Vamos lá, vamos explicando cada um aqui. Então, o doutor, vou começar o doutor que está aqui do meu lado. Quanto tempo que o senhor atua nessa área da deficiência, dos direitos do PCD? Olha, para ser sincero, já faz uns 10 anos, né, que 10 eu anos. iniciei, né, para atuação. Em virtude até porque meu filho, ele recebeu, né, como é que se diz? Os médicos determinaram que ele também tinha um grau de autismo, né? E daí a gente teve que ser meio que obrigado a estudar sobre essa matéria, né? A gente teve que também entrar com ações em relação ao nosso plano de saúde para ter todo esse tratamento que o autista necessita. Então, acabou sendo uma necessidade e uma obrigação de nossa parte, né, minha e da minha esposa, que a gente soubesse tudo sobre o assunto, para que a gente pudesse até ter um ganho de vida, assim, e uma possibilidade de nosso filho ter uma evolução, né, desse grau de autismo que ele tem hoje, né? Então, a própria vida te levou a estudar Sim. o assunto. Sim, sim. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Vamos falar então do casal famoso aqui de Jundiaí, Joab, Paulo. Celebridades. A celebridade. Celebridade. Quem dera. Vamos começar aqui pelo Paulo. Certo, Sim, Paulo? certo. Você é o nosso representante hoje do dia enquanto PCD. Conta um pouquinho da sua história, como foi. Então, Lucas, é mais ou menos o mesmo viés que o doutor, que a vida me pôs nessa posição de buscar entender um pouco mais. Eu já tinha, assim, um conhecimento até que considerável, que em certo momento da minha vida eu fui técnico de enfermagem, lá nos primórdios de 2011. Então, essa parte de saúde eu sempre entendi muito bem, sempre gostei. Eu venho de uma família onde tem vários enfermeiros, tem médicos também, então o ambiente hospitalar ali, de bom modo, sempre foi meio que familiar para mim, sempre tive essa vivência. Mas em 2017, eu tive um agravamento de uma situação na coluna, que devido ao tratamento tardio, eu tenho hoje a sequela de eu uso muletas, né? Para quem não sabe, o Fantástico Mundo de Paulo usa muletas, embora não pareça, né? Que a gente está sempre para baixo e para cima. Mas a partir daí eu comecei a ver por uma outra perspectiva, né? Eu tinha a ótica do ponto de vista de não o da vida sem a deficiência. A partir desse ocorrido, eu precisei usar muletas e comecei a entender um pouco mais. Hoje em dia, eu sou muito assim forte no que eu falo, quando o peso da minha palavra, tipo, precisa ter acessibilidade, porque eu tenho os dois lados. Um,
que eu sei que eu preciso, fisiologicamente aqui, fisicamente, e outro que eu sei que é possível a gente conceder essa acessibilidade. Que, na verdade, é o mínimo que deveria ter. Não é uma coisa que a gente deveria implorar para ter, sabe? Então, a vida me mostrou, me colocou nessa posição de ver os dois lados. Muito bem. E o Jô, teve mais contato através do Paulo com esse universo do PCD, que às vezes no dia a dia, naturalmente, eles passa desapercebido até que alguém se aproxima de nós? Foi mais ou menos assim? Ou você já tinha contato com outras pessoas? Já tinha uma realidade assim mais próxima? Então, na verdade, eu conheci o Paulo faz 1 ano e pouco que nós estamos juntos. E eu não tinha até então contato, né, com pessoas que eram PCDs e tal. E a partir do momento que você começa a vivenciar o dia a dia dessas pessoas, você vai falando, poxa, eu nunca prestei atenção nessa situação. E existem vários fatores do dia a dia que aqui no nosso bate-papo acho que vai ficar mais claro para todo mundo, né, que realmente não tem essa vivência e começarem a prestar atenção um pouco mais aí como que é o dia a dia de um PCD, Sim. né? Então, bacana. Com certeza. Então, olha que legal. A gente vai ter 3 pontos de vista, né? Apesar que 2 aqui foram descobertos aí na prática. Filho, Sim, tudo. com E o Joab certeza. hoje também na convivência, mas a gente vai falar um pouco Do daqui a pouco relacionamento, né? dos direitos, que eu acho muito importante. Provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo, assim como eu há um tempo atrás, era extremamente ignorante no assunto, né? Porque, como eu disse, a gente não para olhar até que nós tenhamos ou uma dificuldade com a gente mesmo, ou com pessoas próximas a nós. Aí aquele universo que era desapercebido passa a se tornar real e a atenção também se foca para tudo isso. Aí eu quero perguntar para o senhor, Paulo, se for confortável para você falar da sua experiência realmente. Porque do pouco que eu já te conheço, você teve uma experiência antes, né, da doença, até certa idade, e depois dessa doença, né? E para quem está ouvindo, acho importante mostrar isso até para que se inspire, né, na sua história, nos seus aprendizados, ou até mesmo nas dificuldades que você passou para que hoje possa ser um pouquinho diferente. Certo, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre quis dominar o mundo. Me empenhei estudando, trabalhei depois na enfermagem, na parte de logística, depois me aprofundei no banco, eu fui gerente de banco muitos anos, e nessa posição de gerente de banco é sempre muito estressante. E lá você tem a possibilidade de crescer, onde veio essa gana minha por dominar o mundo ali, que eu falo, no sentido de querer crescer profissionalmente, né? E é muito interessante porque a partir desse momento que aconteceu tudo isso comigo, que eu me vi nessa posição, eu fui meio que obrigado a tirar o pé do acelerador. Eu precisei entender muito sobre mim nessa parte, né? Eu precisei olhar no espelho e me ver, né? Chegou um período, na fase mais aguda, que eu não me conhecia mais. Eu me senti numa posição que eu estava preso no meu corpo. Como algumas vezes eu já comentei com você, com o Joab, que está mais da minha vez, tem dia que eu quero sair correndo, pulando, não posso. Mas eu vou do meu jeito. Esse voo do meu jeito que foi a virada de chave. Quando eu comecei a entender que a minha vida não acabou ali. Porque eu ainda posso dominar o mundo de um jeito diferente, do meu jeitinho. Isso não invalida esse desejo meu. Embora hoje em dia é muito mais complicado, por questão de acessibilidade, por questão de recepção dos outros também. Porque eu nunca tive assim, uma situação de preconceito direto comigo. Mas eu sei que às vezes é difícil para eu ir em certos lugares. E essa parte também é muito complicada, porque eu me sinto privando, às vezes, as pessoas de fazerem as coisas que elas queriam, porque eu não posso fazer. Mas aí a gente sempre tá junto, sempre conversa, acha o meio termo, a gente vai, sai. Então, essa parte, essa virada de chave, que foi o crucial para mim. Eu entender isso, não foi da noite pro dia. Realmente, na minha fase mais aguda, eu demorei um pouco para absorver isso, tive meu tempo, me afastei de quase todo mundo, peneirei bastante as amizades também, que eu percebi que nem sempre estavam comigo ali por ser amigo mesmo. Então, foi um divisor de águas, podemos dizer assim. E quantos anos você tinha nessa fase mais crítica? Ou quando a doença veio? Em 2017, então eu tinha 22. Não, eu tinha 27. Tinha 27 para 20. 2017, isso mesmo, 27. E aí você comentou na sua primeira fala que foi devido à doença tardia, à tratativa tardia da doença. Isso mesmo. Foi uma complicação na medula que eu tive, né? A nomenclatura correta é mielite. Mielite, isso. Explica melhor pra gente que não conhece. Mielite, na verdade, ela é uma inflamação, assim, de modo geral, né?
nem tenho a terminologia exata, por não ser médico, né? Fui técnico em enfermagem, então não sou neuro, não sei explicar exatamente. Mas é uma inflamação na medula. E como ela inflamou, após ela inflamar, ela pinçou o nervo que passa o sinal dos comandos do meu cérebro para a movimentação das minhas pernas. Na fase aguda, estava muito pior. Cheguei a ficar uns 4 meses de cadeira de roda. E sentia muita dor. Então, isso era desesperador para mim, a dor. Mas pior do que a dor era ver o desespero de quem estava ao meu lado, que queria me ajudar e não podia. Então, por muitas vezes, eu me calei. As pessoas chegavam, viu, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem. Mas a dor estava insuportável. Só que as pessoas não iam conseguir me ajudar naquele ponto. Então, eu fazia matemática básica, né? Um já está sofrendo de dor. Se eu falar que eu estou sofrendo, eles não vão poder me ajudar, vão ser 2, 3, 4, 5 a mais ali em volta sofrendo também. Então, eu preferia muitas vezes me calar e seguir com a minha dor, lidar com ela ali. Mas aí, nesse episódio, tudo começou em 2016, a primeira sintomática, em dezembro. Em fevereiro para março eu já estava na cadeira de rodas. Aí entramos com o tratamento correto só em junho. Daí para frente começou a regredir um pouco, mas devido a essa demora tardia para acertar a medicação e regredir o quadro inflamatório, eu tenho essa sequela, que não é reversível 100%. Acredito que daqui uns 2 anos eu devo ficar só de MUDI e bengalas, né? Hoje eu uso a muleta canadense, mas vai melhorar um pouquinho mais ainda, continuando indo na academia, né, Sr. Lucas? Isso aí. Fisioterapia, acompanhamento médico, dieta. Dessa parte a gente não fala muito, da dieta. Mas é isso. Essa virada de chave que foi muito importante. Mas eu vejo também que todo o processo, essa dor que eu senti, eu achar que eu tinha perdido tudo, que a minha vida tinha acabado ali, foi importante. Porque hoje eu dou valor nisso, sabe? Viver do meu jeitinho. Eu me permito viver. E você falou da família, né? Uhum. Família querendo ajudar, tudo. Assim como eu falei, todo mundo geralmente é surpreendido, né? Então não se sabe direito o que fazer, a forma correta de dar um acolhimento. Hoje, como que a sua família lida com essa situação? Ou as pessoas mais próximas a você? Daqui a pouco a gente chega no Jô para ele falar da parte dele também. Mas como que você sente isso? Através da sua vivência, foi mudando aos poucos o comportamento deles também? Não só com você, mas com outras pessoas que passam pela mesma situação? Sim, com certeza mudou muito. Porque antes o pânico foi instaurado, né, na situação, principalmente lá em casa, com os amigos, a minha família do interior. Mãe, tô no podcast. E é muito legal isso porque eu vejo que eu passo uma mensagem também. Faço acompanhamento com terapia, né, psicoterapia. Acho importante todo mundo fazer também. E, cara, uma das coisas que mais me marcou na terapia foi uma fala do terapeuta, que ele me disse: você não é o mensageiro, você é a mensagem. E é muito legal, porque a partir disso eu comecei a ver ver de uma maneira muito diferente. Porque ainda assim, quando eu estava na fase aguda, eu estava tentando emprego em São Paulo, ser transferido do banco para cá, e já vim sozinho, de muleta, balinha nas costas e a mochilinha nas costas e viria. E vim. E muitas vezes eu vejo meus amigos lá do interior, ou de São Paulo mesmo, ou até aqui mesmo de Jundiaí, reclamando de problemas que eu olho e falo, poxa, isso é doce, pega e faz, ó. Acorda, vamos, haja, ação, quero ver a ação. Então, aí a gente para e pensa, pô, o cara tá lá de muleta, é mais difícil para ele, tem menos acessibilidade, tem N restrições para ele, que é tudo complicado para fazer, ele vai e faz. Por que as pessoas não podem fazer? Sabe? Foi onde eu vi que eu não sou um mensageiro, não sou eu vindo falar para você, viu? Vai lá, faz isso. Não, eu venho e te mostro que você pode fazer isso. Então, isso para mim é muito legal. E na minha família não foi diferente. Embora a maior parte seja da área da saúde, foi muito complicado eles lidarem com isso, né? Eles entenderem que também não acabou. E essa parte de me permitir viver, para minha mãe, com certeza, foi a mais difícil, porque eu sempre fui aventureiro. Hoje em dia eu salto até de paraquedas. E, inclusive, você é o próximo que vai. Vai sim. E para ela... Sobrou para você. Não. Vai sim, senhor. Já votamos, você vai. Então, Lucas, e deve ter sido muito difícil, porque tem esse cuidado excessivo, que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, para esse cuidado excessivo não soar como um certo capacitismo, que é quando você define o limite da pessoa. Às vezes, eu acho que o Jô tem vivido muito isso comigo também, porque hoje em dia ele, que está ali comigo, me cuida pão de Lois, tá? E às vezes
Às vezes ele não acha legal fazer tal coisa. Não sobe a escada, vamos de elevador. Eu falo, não, dá pra ir de escada. Não, vamos de elevador. Aí, ou às vezes um ganha o outro no cansaço. Mas não é no sentido mal, não tá me limitando, é mais essa precaução mesmo, esse cuidado. Tudo bem. E o doutor aqui, daqui a pouco eu já vou pro Jô, que também teve, né, o diagnóstico do Sim. filho, né? Sim, meu Do filho, Com Luca. quantos anos tinha o seu filho quando ele recebeu o diagnóstico? Ele já estava com quase 2 anos, né? O Luca, só que assim, como ele era muito inteligente, o Luca, ele começou a fazer o abecedário com 1 ano, até escrever com 1 ano e meio. Então ele teve uma evolução assim muito rápida assim na leitura, na matemática. A gente não tinha essa conscientização que ele seria um autista, né? Mas a fala dele estava com um atraso. Então a gente acabou levando ele assim numa escola, né? E lá na escola a diretora disse, olha, seu filho ele é um pouco diferente, vamos levar ele numa terapeuta para ver qual que é a situação dele, que ele é muito inteligente em algumas coisas, mas em outras ele está ainda num estágio mais assim não tão evoluído, né? E daí a gente começou uma odisseia, né? Essa terapeuta disse que ele tinha, né, um grau de autismo. Daí a gente começa a ficar também... É uma situação que nem o Paulo narrou, assim, muito difícil para os pais, né? Eu penso assim, eu vejo hoje a minha esposa mesmo e eu, a gente recebe muitas ligações de pessoas, né? Que estão tendo, né, essa situação agora, e na hora que recebe é um impacto muito grande, você fica muito triste, é uma situação assim muito difícil de lidar, até o pai e a mãe, eles assim conseguirem falar, nossa, eu tenho um filho autista agora, o que eu vou fazer? Isso aí demora um time, né? Tem muita gente que demora até muitos anos até, né? Eu vejo assim pais assim que até já fazem 3, 4 anos que tem aquela situação, já foi demonstrado para ele pelos médicos e ele não aceita, né? Simplesmente não aceita. E isso só acaba atrasando esse desenvolvimento, né, da criança que ela necessita, né? Então assim, a gente tem uma perda também de amizades, as pessoas que não têm filhos neuroatípicos acabam se distanciando de nós, né? Nós temos dificuldades, assim, de ir numa festa de criança, ele pode chegar na festa e não querer entrar, ele pode chegar na festa e ficar 15 minutos e querer ir embora. Então, as pessoas não entendem, falam, não, mas vocês já vão? Falo, ele não vai ficar, ele tá ficando nervoso com a situação, com a música alta, né? Então, assim, tem toda, assim, uma série de circunstâncias que acaba nos limitando da nossa vida normal que a gente tinha antes, né? Eu e a minha esposa, a gente saía muito, a gente ficou casado 7 anos, né? Sem o Luca, até a gente ter o Luca, a gente tinha uma vida, assim, de muitas viagens tal, e hoje não tem mais. Hoje a gente cuida muito dele, ele tem uma necessidade grande de estar com a gente, ele precisa, né? Desse suporte, né, nosso. E eu entendo, assim, os pais que estão passando agora por essa situação, já que o autismo ele cresceu muito, né? Há 10 anos atrás nascia uma criança a cada 68 crianças. Hoje já está uma criança a cada 32. Daqui 10 anos vai ser um por um. Qualquer pai que tiver 2 filhos vai ser um autista e um não autista. Então, assim, o grau que está tendo, o crescimento que está tendo, isso tá impactando em tudo, porque as escolas não têm uma estrutura para receber os autistas, não tem estrutura, né? Os planos de saúde estão brigando na justiça para não ter que pagar esses tratamentos que são caríssimos, porque o autista necessita não é só uma terapeuta, não, ele precisa ter uma fono, ele precisa ter musicoterapia, ele precisa ter uma série de multidisciplinas e que todas juntas é um custo muito alto, e o plano de saúde não quer ter isso, né? Então, a gente até fica falando assim, mas como que tá as leis e tal? Mas, na verdade, o plano de saúde, eles são tão fortes, né, no nosso país, como os planos bancos e tal, que eles têm um lobby muito grande lá no Congresso, no Senado. Então, os planos, eles, assim, não deixam passar grandes leis. A gente tem a lei dos Marcos Mion, do Romeu Mion, até que eu trouxe aqui, mas é uma lei para fazer uma carteirinha. Uma carteirinha que o seu filho é autista, para não precisar ter que mostrar um laudo para você entrar no shopping. Às vezes a gente quer entrar lá num parquinho novo que é feito aqui no Maxi Shop. Daí eu tenho que mostrar um laudo, mostrar que ele é autista, porque a menina fala, não, mas cadê o laudo?
Daí você tem que pegar um laudo para mostrar que ele é autista para ele poder entrar, para ele não pagar meia e tal. Então, assim, são situações muito vexatórias, assim, que até o vereador Dica, ele tentou fazer, ele fez uma lei agora aqui na Câmara para que a gente tivesse essa carteirinha aqui em Jundiaí, só que a prefeitura disse que não tinha verba. Não tinha verba, não foi destinada a verba para a gente poder fazer uma carteirinha. Então, assim, você vê que tem muitas dificuldades, assim, que todos os entes públicos que sejam, eles ainda não estão num preparo para esse grande número de crianças autistas que tem, né? E que estão nascendo, né? É uma coisa muito grande, né? E é um impacto que está determinando em todas as nossas esferas, né, da nossa vida. Sim, e cada vez mais, como o senhor falou, está chegando próximo de nós, né? É. Se a gente não aprender a lidar com, vai ficando cada vez mais difícil. Sim, não é só para a realidade da criança, que daqui a pouco vai se tornar um adulto, mas para as famílias, para as escolas, tudo, né? Falta-se estrutura, né? Sim, com certeza. Precisamos aprender muito ainda, né? E aqui, senhor Joab, fala um pouquinho da vivência, então, do dia a dia, como é estar ao lado, os desafios e também os aprendizados, que com certeza deve ter tido vários, hein? Então, cara, desafio, aprendizado, acho que mais aprendizado do que desafio, né? É aquilo que eu falei inicialmente, quando você não está no meio, quando você não convive, e a hora que você começa a conviver, você muda completamente o âmbito de visão sobre o assunto, sobre o tema. Aquilo que o Paulo acabou de dizer também, pegar um café da manhã, pegar um café, pegar uma água. Ele tem a capacidade de ir lá e buscar um café e uma água. E muitas vezes nós, querendo ter um cuidado excessivo, acaba limitando a pessoa sem dar opção de escolha para ela. Então, isso é muito complicado. E pegando o gancho do André também, a gente começa a virar brigões aí na rua, né? A gente acaba brigando muito. Eu vou citar uma situação que ocorreu. Pode falar aqui o nome do parque? É um parque famoso aqui. Pode. Apesar que o parque não tem nada a ver, né? Pode. Com os frequentadores, com a educação e a cultura dos frequentadores, Sim. né? Um sábado eu resolvi ir com o Paulo para o Hop Hari, passar o dia com ele lá no Hop Hari e resolvemos pegar um lanche, né? E, assim, para a fila do lanche, tinha, assim, as prioridades, tinha o pessoal que poderia passar na frente, que são as prioridades, idosos, PCD, etc. e tal. Entramos nessa fila para pedir o lanche, estava eu e uma senhora, assim, 65 mais, 70 também, que era a prioridade, porém, uma senhora bonita, toda com plástica, você via que ela estava assim, ó, inteirona, perfeito, né? Sim. O que aconteceu? Ela pediu o lanche dela, eu pedi o meu, e o meu lanche saiu na frente. A atendente entregou, ela virou assim, o porquê o lanche dele está sendo entregue antes, sendo que eu sou prioridade? Falei, eu estou com o meu companheiro, e apontei para o Paulo, né, que ele estava de scooter, estou com o meu companheiro, ele também é prioridade. Ela simplesmente virou e falou, eu sou prioridade, mas algumas pessoas deveriam rever essas saídas de casa. Tipo assim, o que esse cara está fazendo aqui? Ele não precisava estar aqui. Ele não tem estrutura para estar aqui, para curtir. Daí eu volto e falo para você. Daí eu voltei e falei para ela. Falei, minha senhora, a senhora também não poderia estar aqui, era para estar fazendo crochê em casa, tal. Daí o barraco armou, né? Dicas de barraco, me sigam. Blog do Jô. Blog do Jô. E, então, assim, você vê que você vira uma pessoa briguenta porque o básico é o básico. É o básico. Você exigir o básico. Cultura, respeito das pessoas. Sim. E isso vai, assim, pegando, sabe? Daí eu falo, eu que estou aqui, eu imagino para a pessoa, que é a pessoa com deficiência, como que isso chega na pessoa? A dor que é, a dor do próximo. Sim. Então, acho que a gente tem muito mais aprendizados do que desafios. Você sente isso também na pele, Paulo? Que ali a visão Sinto. do jogo com isso, né? Mas agora, como é para você receber isso de outras pessoas, né? Então, nesse caso, eu tava a uns 10 metros, eu vi toda a situação. Eu lembro das palavras dela certinho. Ela falou assim, as pessoas têm que ter o mínimo de condição para vir no parque de diversão. A senhora é médica? A senhora vai me dar um laudo? Vai aprovar eu estar aqui ou não?
Então, é muito dolorido isso, porque você se sente excluído. Você já tá ali numa minoria, que eu já tava de scooter que eu precisava. Por mim, eu estava saltando a tirolesa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que não, já tava ali. Aí vem uma pessoa que não te conhece, não sabe as suas dores, não sabe a sua história e fala uma coisa assim. É muito ruim isso, porque você se sente isolado. Eu me sinto muitas vezes, quando acontece isso, eu me sinto um outsider, o de fora. Eu tô dentro, mas ainda tô de fora. O doutor falou uma coisa muito importante também, que é com relação a ter que você ter que constatar a sua deficiência. A emissão do cartãozinho, que é fazer tudo certo, ou vai também, não estou a par dessa situação. Mas já aconteceu comigo no cinema. O deficiente ele tem uma meia entrada e o acompanhante também. Eu fui, como era pré-estreia, fui uns 2 dias antes, fui comprar o ingresso. A moça falou pra mim assim, mas por que o senhor é meia? Eu falei, porque eu sou deficiente. Ela, mas por quê? Eu falei assim, deficiente, a senhora não viu aqui? Ah, não, mas você tem que comprovar, que não sei o quê. Então, eu tinha ali que comprovar para a moça que era atendente do cinema que eu tinha uma deficiência. Sendo que eu já estava de muleta, apresentei o cartãozinho, o do bilhete único, na época era em São Paulo, que era deficiente, que lá você apresenta o laudo, tudo para emissão, para ter o transporte público de graça. E ela queria uma comprovação a mais. Eu não tenho que apresentar meu laudo para qualquer um. Não tenho, porque o laudo envolve... acredito que em todos os casos, a questão do sigilo médico. Sim. Você tem que discutir o seu assunto médico com quem é pertinente. Nesse momento, eu pedi a ela que chamasse o gerente, ele veio, pediu desculpas, que isso não podia acontecer e tal. Eu falei assim, olha, muito obrigado. Mas é um obrigado com certo teor de raiva da situação, porque olha o constrangimento aqui, que eu passei na frente de todo mundo. Todo mundo ficou me olhando como se fosse um bicho ali, sabe, causando. Eu gerei um atrito que eu não queria, um desgaste que eu não queria despender energia com aquilo. Só queria ir no cinema. Então, sempre tem esses detalhezinhos, mas hoje, já tendo mais dessa vivência, tendo mais essa noção, eu bato o pé sim. Quando tem que reclamar, eu reclamo sim. Questão de sair, ter lugar prioritário. As pessoas não respeitam muito isso. Vaga de carro, por exemplo, as pessoas param, não tem um cartãozinho, elas não entendem que não é por 5 minutinhos para você ficar ali. Não é para você, acabou. Então, você tem que respeitar. Se tem uma vaga ali para uma pessoa que ela tem uma situação diferenciada, que ela precisa estar mais perto da porta de entrada, acabou. Não é 5 minutinhos você tirando compra do carro que você vai e o outro vai ficar ali esperando. Não tem isso. Cada um na sua vaga, cada um no seu direito. Eu sou muito disso. Você vive mais comigo agora, você vê. Às vezes é igual o Joab falou, parece que a gente é briguento. Mas não é. Assim, é o cúmulo, você tem que implorar o mínimo. Os desafios da sociedade, né? Sim. Os 3 acreditam que isso é mais falta de conscientização, de orientação, campanhas, ou é uma questão do ser humano mesmo, não tem jeito e vai ser sempre assim? Então, eu ia entrar nessa pauta. Eu acho que, assim, nós precisamos de leis mais rígidas, de leis que realmente façam valer. Mas também a questão cultural. Eu acho que hoje os governantes, né, eu acho que campanhas, desde a escola, desde o pré, desde o jardim, eu acho que essa conscientização é muito importante. Hoje, vivendo ao lado de uma pessoa com deficiência, eu falo que faltou informação para mim lá atrás, né? Eu concordo com o Joab, principalmente essa questão de tem que ser mais disseminado sobre isso, sabe? Tem que haver uma normativa mais rígida sobre. Não pode. Se você colocar a vaga lá, você vai ser multado. Acabou. Era igual o cinto de segurança, que lá atrás não era obrigatório. Botou multa, todo mundo começou a usar. Então, eu acho que deve ter, sim, isso. E a questão da empatia, eu acho que o ser humano é um ser empático. Eu vejo muito isso. Muitas vezes eu tenho esse papel de educar as pessoas sobre isso, falar, é assim, assim, assim. Eu vejo que tem aquela empatia ali, ela só não sabia. Porque aqui, no nosso meio, aqui no Brasil, não é tão disseminado isso. São campanhas esporádicas que tem 10 dias falando sobre, acabou, e depois esquece. Já tive a oportunidade de passar um tempo fora do país, né, já viajando também, e lá é totalmente diferente. Não tem isso de você querer, se você implorar pelo mínimo. Se tem um assento ali prioritário, a pessoa senta, chegou o outro perto, ela já levanta. Não precisa o outro lá pedir, olha, você pode liberar o assento para mim, por gentileza? Tranquilo. Então, é de boas nos outros países que eu tive a oportunidade de visitar já. E então, eu acho muito que vem disso, desse cultural nosso,
que não é tão rígido ainda, não é tão falado sobre. Vocês sabem que eu entrei nessa comissão da OAB por causa disso, né? Uma das questões que eu e a minha esposa, que a gente queria entrar nessa comissão, era até colocar, assim, para lojistas, os funcionários de shopping, os locais, assim, que tenha muito movimento. A gente queria criar até cursos lá na nossa comissão da OAB, colocando para essas pessoas como que elas podem agir em determinadas situações, como que o Paulo narrou. Eu também, a gente passa sempre por isso. O Luca, quando está numa fila, ele não consegue ficar por muito tempo numa fila. Então, eu tenho que passar na frente. Daí, as mães todas já começam a olhar. Falam assim, mas por que esse menino vai passar aí? O Luca não parece. Até porque autista não se parece com uma pessoa diferente. Não é uma síndrome de Down. Também é uma dificuldade acentuada, né? Não apresentar tá nada, fisicamente. E ele é algo, muito ativo, tem, e ele é né? muito esperto. Então, as pessoas olham e falam assim, mas por que seu filho ele vai passar na frente? Então, ele é autista. Eu tenho que ficar toda hora me desculpando dessa situação, sendo que o funcionário podia falar, não, senhora, ele tem uma especialidade, calma, a gente já passar ele na frente, tal. Então, assim, falta esse treinamento também, né? Não é só leis também, a gente precisa também educar a pessoa, e às vezes a pessoa precisa ver. Eu precisava, numa palestra, pegar os funcionários do shopping todo, lá do Maxi Shopping, do shopping daí, e colocar, esse aqui é o Luca, olha só como que ele age, olha só como ele corre, olha só o que ele tá fazendo, porque senão a pessoa não tem noção. Ela, assim, não tem... E quando a pessoa não tem noção, como que ela vai agir, né? Então, eu acho assim, precisa criar algumas normas, né, para esses funcionários que atuam com muitas pessoas, né, que atendem muito um público muito grande, né, e eclético, para que ela tenha uma forma de agir diferenciada, né? A gente até lá no Maxi Shopping, como a gente vai muito lá, que ele gosta mais de lá, as meninas lá que tem lá o espaço Kids, tudo, ela já sabe, o Luca, por favor, Luca, pode passar. Ela já sabe até como agir com ele. E tem outras crianças também que a gente já viu lá, falando, não, esse daqui também pode deixar sempre. Então assim, isso é uma questão de ir educando também a pessoa, né? Porque às vezes a gente também quer impor leis de tal forma que às vezes a lei não vai ter tanto um efetivo como ela ter uma vivência. Nossa, olha só que dificuldade que o Paulo tem, poxa, a gente podia fazer isso e tal. Então a gente busca muito assim, na obrigação, que também tem que ser feito quando a pessoa também não quer ter uma evolução, né? E não tem um caráter para ver outra pessoa, não tem uma empatia para ter outra pessoa, para ver uma condição da outra pessoa. Mas eu também acho que essa conscientização, talvez fazer cursos e eventos assim e específicos para cada tipo de área, eu acho que seria uma grande evolução da nossa parte. Isso é uma coisa que a gente já pôs lá na nossa comissão, e a gente está querendo fazer assim, que se de forma gratuita a gente disciplinar funcionários de grandes áreas, de grandes empresas, assim, para que tenham, né, esse tipo de empatia e saber lidar com essa situação, né? Eu tenho lá no escritório, inclusive, ontem eu atendi uma cliente que ela estava numa vaga, numa grande empresa aqui, uma multinacional aqui de Jundiaí, que tem várias, e essas empresas têm que ter uma cota de pessoas com síndromes ou com deficiências. E essa minha cliente estava trabalhando há um ano nessa empresa, e existia um encarregado que a maltratava, que a chamava de retardada, que fazia várias formas assim, para ela ser mandada embora. Ela foi fazer uma reclamação no RH e ela acabou sendo demitida da empresa. Então, assim, ela fez uma reclamação, o RH, em vez de proteger a funcionária, em vez de colocar ela no amparo da lei legal, eles demitiram ela simplesmente e deixaram o encarregado que a xingava, que a maltratava, que ele cometia um crime, na verdade, e ele ficou lá, né? Então, a gente está entrando até com uma ação em cima dessa grande empresa, e me dá muito medo, porque se grandes empresas multinacionais não estão tendo esse tipo de amparo, imagine as pequenas e médias, né? Então, assim, isso aí tudo, uma empresa dessa, eu acho assim, tem que ter lá um curso para esses funcionários, pelo menos do pessoal do RH, eles têm que ter, né? A partir do momento que você faz cotas, você coloca pessoas com deficiência para trabalhar na sua empresa, você tem que ter um amparo, tem que ter uma terapeuta que possa falar com essas pessoas, que vejam
essa situação dela, né? É porque senão, desculpa te interromper, a cota, que seria um elemento de inclusão, acaba virando algo prejudicial, né? Porque você enfia Sim. as pessoas ali com dificuldade num ambiente extremamente hostil, você está dando o quê de inclusão para ela? Nada. Né? Então, e assim, uma coisa que o André falou, o RH é o departamento que era para ter mais esse acolhimento. Né? Quando eu falo da questão cultural, é justamente isso. Eu gosto de citar exemplos, tá? Porque quem convive... Gente, vou falar para vocês. Semanalmente, o Paulo passa algum tipo de constrangimento. Não sei se é assim com vocês também, André. Sim. Semanalmente, a gente passa algum tipo de constrangimento porque as pessoas não têm noção. Nós estávamos numa festa e uma pessoa, uma moça aqui da sociedade, tal, de Jundiaí, instruída, não conhecia o Paulo, passou assim perto dele, me cumprimentou, claro que ela me conhecia, olá, e veio cumprimentar o Paulo, olá, amigo, tudo bem? Nossa, o que aconteceu? Olhou para ele, para a muleta, daí ele não olhou, não respondeu nada, ela bateu assim, nossa, boa sorte. É isso. É isso. Gente, eu falo, a gente passa toda semana, é um perrengue. E ontem mesmo fomos tomar um café e fomos parar na vaga de deficiente. Perguntamos pro manobrista lá, né? Moço, tem vaga para PCD? O cara ficou assim, ó. É um café grande. E o cara ficou assim, ó, olhando. Não tem. Cara, todo dia, toda semana é um constrangimento diferente. Então, quando eu falo a questão cultural, informação, tem que pegar pesado nisso. Deixa eu dar um recadinho, a gente já volta no tema. Aí aproveita que o banner já está na tela, diretor. Fala da X. A X Corretora de Plano de Saúde cresceu muito aí nesses últimos 2 anos por 2 fatores essenciais, que é preservar o seu dinheirinho, ou seja, ela tem um trabalho essencial na redução de custos do seu plano de saúde, oferecendo um bom atendimento, um bom pós-venda, enfim, dando ali o melhor do que você precisa. E, claro, o pós-venda. Então, ela te vende, mas depois não vira as costas. Então, o time de pós-venda da X é bem maior que o time de vendas. E isso fez com que ela fosse crescendo cada vez mais. Você que tem o seu CNPJ e acha que está pagando muito pelo seu plano de saúde sem ter um bom retorno por ele, entra ali no QR Code que está na tela ou no link da descrição do vídeo, faça um orçamento sem compromisso que com certeza eles vão encontrar a melhor solução para você reduzindo. Só no ano passado eles já reduziram mais de R$1.200.000 da sua carteira de clientes. Então é bastante grana que você pode aplicar na sua empresa em outras áreas e até, quem sabe, aí fazendo cursos, né, doutor, na área de inclusão, né? Para de jogar dinheiro fora e usa o dinheiro de uma forma muito mais útil. Você que é médico também tem o XMed, entre em contato lá, faça uma boa parceria com eles. Tem muitos médicos, né, que cuidam de todo mundo e esquecem de cuidar de si também. Então é sempre muito importante ter um bom plano de saúde para você, para sua família, para os seus conhecidos, né? Entra lá. E você que tem corretora, também dá para fazer aí uma boa parceria com a X, que eles vão te ajudar dentro desse trabalho todo. Não perca tempo, entra lá no QR Code na tela ou na descrição do vídeo e faça o seu orçamento. Já vou emendar aqui o segundo recadinho, põe aí na tela. Ah lá, tá rápido hoje, hein? Tá com segurança aí do lado, né? Isso aí, se ele não trabalhar, você pega no pé dele aí, porque o meninão é espertão, viu? Ele fica aí no computador só no Xvideos, é só pornografia, é uma vergonha isso aqui, viu? É horrível. Não, mentira, ele é bonzinho. AVC Engenharia, também especialista no ramo de obras, principalmente as obras industriais, preservando sempre a qualidade do atendimento, sim, mas a segurança. Então, segurança do trabalho é fundamental. Quem não conhece a AVC Engenharia e quer conhecer quem está por trás da marca, tem um podcast que nós gravamos há um tempo atrás com a Val e o Jean, inclusive são os 2 apoiadores aqui do canal. Você vai conhecer um pouquinho a história desses 2 jovens empreendedores. O slogan da AVC é muito interessante, ó. Os seus sonhos na mão de quem ama o que faz, né? Ela tem uma história muito bacana e ama realmente o que faz. Se você tem a sua indústria, se você quer reformar a sua casa, se você quer fazer uma obra com uma construtora que é ponta firme e preza pela segurança, não só, né, sua que está aí na obra, mas dos seus funcionários, né, dos funcionários da AVC, entre em contato com eles que você não vai se arrepender. Tem bastante coisa que eles conseguem realizar. Voltando aqui, bora lá? Bora.
Eu quero seguir um pouco, dentre várias coisinhas ainda para a gente falar, mas agora dos direitos do PCD. Primeiro, doutor, o que entra na questão PCD? Eu sei que eu acho que a lista deve ser É muito grande, né? mas de modo genérico, o que faz a pessoa ser considerada ali o PCD? É só uma deficiência física, como a gente já viu que não é? Tem as deficiências não aparentes, mentais? Todo tipo de deficiência, né, que seja psicológica, física, você já pode ser considerado um PCD, né? Até a incapacidade para o trabalho, né? Então, a partir do momento que você consegue um laudo, né, sempre é necessário você ter um laudo médico para isso, né? Dependendo do que você vai fazer, isenção de imposto de renda, isenção até para compra de carros, né, com a gente diz o carro PCD, você primeiro tem que ter um laudo médico, né? A partir desse start com o laudo médico, daí você tem que fazer todos os procedimentos para ter os benefícios que a lei ela dá para esse tipo de pessoa, né? Quais benefícios, por exemplo? Como eu disse, a questão de ser isento de imposto de renda, a questão, né, de ela também poder fazer uma compra de um veículo especial, né, com isenção de impostos, né, que a gente diz lá que é até agora até está tendo agora uma revogação da lei do IPVA, estão querendo revogar a lei do IPVA, era isento de PVA, de ICMS, de IPI, né? Então, assim, dependendo do que a pessoa... também tem... A aposentadoria por invalidez, né? Aí seria uma pessoa que não consegue ter trabalhar, ela pode se aposentar por invalidez, ou antes também a pessoa pode ter um benefício do LOAS, né? Aí depende das características da família. A família não pode ter uma renda maior que meio salário mínimo, e daí a pessoa consegue, e ela não consegue ter um trabalho em virtude dessa deficiência, ela consegue entrar pelo LOAS, e ela vai receber um salário mínimo, né, de ajuda de custo, né, para ela poder ter, né, uma renda, né. E é isso, tem várias, assim, é um rol grande, né, desses direitos. Dos direitos do dia a dia, né? O Paulo e o Jô citou alguns também aqui, vaga de estacionamento. O que mais Temos, assim, é do dia a dia que está à vista das pessoas e a gente não respeita? As vagas de estacionamento é uma questão grande, né? Isso daí as pessoas não respeitam, não entendem, às vezes não sabem nem quais são, né, os direitos que essas pessoas têm, até o símbolo do autismo, né, que é aquele símbolo de xadrez, tem muita gente que não sabe nem o que é e acaba parando também nessa vaga, né? Então a gente vê muitas denúncias, a gente até lá pela nossa comissão lá da OAB, a gente recebe muitas denúncias e reclamações disso, né? Que os shoppings também não estão olhando essa situação, né? E uma pessoa com um PCD com deficiência até física, ou também que tem uma criança também que tem algum tipo de deficiência, ela sofre muito na hora que ela vai no local desse e assim, não tem nenhuma vaga para que ela possa ir estacionar, entendeu? Então, a gente vê muito esse tipo de situação e é o que o Job disse, né? Isso aí é uma falta, né, de consciência social, né? A gente tem que brigar bastante por isso para que seja modificado, né, essa forma das pessoas atuarem no seu dia a dia, né? Eu acho interessante que, assim, muitas vezes você vai em alguns shoppings, o Paulo, quando vai para ele se locomover dentro dos shoppings, fica mais fácil com aquela scooter elétrica. Daí, onde os shoppings deixam essa scooter elétrica para você retirar? Deixa no lugar mais impossível do mundo de retirar essa scooter elétrica. Daí eu falo, se o Paulo vai sozinho para o shopping, ele vai ter que andar da entrada do shopping até esse lugar impossível para pegar uma scooter elétrica. Então, assim, são os detalhes que as pessoas não se atentam no dia a dia. Esses dias teve uma festa muito bacana aqui em Jundiaí, né, que foi a festa da uva. A gente conversando com uma das representantes, inclusive nós fomos na festa da uva, e essa representante falou: Paulo, depois você me conta como que foi sua experiência de PCD aqui na festa da uva. O porquê disso? O porquê eu peguei uma pessoa que é PCD e andei com ela a festa toda antes da abertura. Para ela me falar, tá ok, não tá ok, tá ok, não tá ok. E assim, foi fantástico.
Acessibilidade nota 1000. Então eu falo, é esse cuidado do dia a dia. São coisas básicas que precisam ser revistas por todos os âmbitos. Seja no poder público, seja no privado, seja nós no dia a dia, enfim. É exatamente isso que o Joab falou. Essa questão da festa foi uma experiência, assim, espetacular. Não tive o que reclamar. E é muito disso. Quem projeta, quem faz isso, a acessibilidade dos lugares, às vezes ela não tem noção do que ela faz, o que ela acha que é melhor, que ela acha que é, mas nem sempre é. Ou ela faz pensando em um deficiente físico, mas não pensa numa pessoa que está no espectro. Então, ela não tem essa visão panorâmica de toda a situação. Hoje eu iniciei uma nova faculdade de arquitetura para eu poder ter peso em falar, olha, você pode fazer essa melhoria, sabe? Para eu poder ter um poder de fala maior, além de ser deficiente, ter o poder de fala técnico ali, de falar, ó, é viável você fazer, assim, assim, assado, esse projeto. Então, é muito legal isso. Essa questão da festa, quando essa pessoa realmente falou pra gente, ó, andei com uma moça deficiente aqui, ela veio aqui, olhou tudo pra mim, eu ainda falei assim, peraí, vamos ver. Fui na festa, fui tudo que é lugar da festa. E realmente tinha acessibilidade. E não só pra mim, que sou deficiente físico. Eu penso, eu me viro. Eu subo escada, faço o que tiver que fazer. Mas esse sou eu. Mas eu poder fazer isso não tira esse ponto de vista meu, que tem outras pessoas que não têm a mesma condição que eu. Que eles têm um quadro mais agravado, uma restrição maior que a minha. Então eu sempre bato isso. Pô, eu posso fazer isso. Mas e o outro que não pode? E aí? Eu vou entrar, vou ficar lá de cima dando tchau pra ele? Não, tá errado. Então, hoje eu atuo muito nisso. Sou muito incisivo nisso quando eu falo. Você pode fazer essa alteração. Você deve fazer. Você tem que fazer. O Paulo, e até aquele olhar, né? Você tem a mobilidade reduzida. Sim. O Luca, filho do doutor, ele é autista. Então, são coisas diferentes, mas, ao mesmo tempo, necessita de um olhar de um todo, Sim. né? É isso. E quando tem, né, que nem esse caso da festa que você citou, né, a orientação vinda de quem vive isso é muito melhor, né? Porque é diferente da minha visão. É a Sim. visão de quem vive isso, de quem entende, de quem passa pela situação. Então, vai ter uma adequação realmente suprindo a necessidade da pessoa e não minha, né? Uhum. Que às vezes é muito bonitinho, né? Que até eu ia citar agora e ver o que vocês acham sobre dos símbolos, dos desenhos. Eu acho isso muito legal, mas na placa ali não quer dizer nada muitas vezes, né? porque As pessoas nem é conhecem, o que né? o senhor citou, né? Tem lá o símbolo do autismo, o pessoal olha para aquele negócio colorido e fala... Que bonitinho, né? É pra gente pôr Bonitinho. também? O que é, né? É Mesmo verdade. o do PCD, de modo geral, pelo que eu vejo nas vagas, estacionamento, até nas placas, é aquele símbolo da cadeira de roda. Cadeira né? de roda. Mudou, é. não Que mudou? Se não me Ajuda, engano, mudou. eu acho, Não, mas tem também muita agora cadeira de pode rodas. confundir, eu não sei, porque pode associar mais a deficiências físicas, Sim, né? sim. E quem não tá na deficiência física não é deficiente. É. Que nem o caso do autista. né? Sim. Tem o outro símbolo, mas ninguém sabe o que é. Então, o que daria para fazer nessa parte de símbolo ou de comunicação também para facilitar isso? O né? do autismo, o doutor me corrige se eu estiver errado, alguns dias aprovou o girassol, né? Um colar de girassol, não sei se o doutor É, viu. tem também. Que é o símbolo, é um colar cheio de vários girassóizinhos assim, que eu acho que substitui ou implementa ou complementa o que é quase o símbolo do xadrez, só que É, o umas do pecinhas de xadrez quebra-cabeça. colorido, na verdade, ele é mundialmente conhecido já, Sim. né? Uhum. Agora, esse é um novo que foi feito agora, né? No Brasil. Assim, que eu falo, é questão de conscientização. E essa questão de conscientização, às vezes tem que ser obrigatória, né? Assim, a gente tem que implementar, talvez, né, nossos fóruns de informação, cursos que a gente está querendo fazer lá na nossa comissão da OAB, né? Porque, assim, nada é fácil. Queria até falar um pouquinho o assunto do plano de saúde, né? Que é aí a grande questão da nossa característica aí do autismo, que o plano de saúde é assim, há 10 anos, quando eu comecei a entrar com as ações, elas tinham um certo tipo de fazer, de obrigar o plano de saúde a dar aos profissionais, porque eles não queriam dar. Eles falavam, não está no rol da ANS, a ANS, ela determinou um rol de meia dúzia de doenças em 1940 e ela quer manter aquelas doenças, as novas doenças ela não quer pôr. Então, assim, daí agora até o
TJ agora decidiu que o rol é taxativo, que taxativo quer dizer, não pode pôr mais nenhum tipo de doença lá no rol. Então, assim, a gente está com uma dificuldade grande, porque, assim, o que os planos de saúde eles estão fazendo agora? Eles estão contratando os profissionais, mas pagam aquele valor muito baixo. E o que as clínicas fazem? Elas falam assim, não, tá bom, a gente vai fazer um convênio com o plano de saúde, traz a criança autista aqui, só que assim, que nem tem uma clínica aqui de Jundiaí que estava fazendo isso. Ela tem um espaço muito lindo, assim, grande, com vários tipos de atividade para as crianças, só que lá é só para quem paga no particular. Quando é no plano de saúde, ela põe numa salinha no centro da cidade lá, que a criança chega lá, não tem nada para ela fazer, ela vai embora e não faz nada. Então assim, o plano de saúde ele tá elaborando assim, várias formas de que a pessoa ela vai lá, paga um plano e não vai ter uma assistência real. Por isso que, assim, hoje, para quem necessita mesmo, que queira ter um tratamento real, tem que entrar com uma ação. Infelizmente, se você não entrar com uma ação, as clínicas não vão dar o tratamento necessário, as horas que precisa, do jeito que precisa, porque o plano de saúde ele não paga. Ele quer pagar R$30 uma consulta, uma terapeuta e tal, sendo que o normal é R$200, entendeu? Então fica inviável, ela tem que fazer a criança rapidinho o tratamento lá, para ver se a criança ela vai embora em 15 minutinhos. Então, assim, tá tudo muito difícil ainda. E assim, essa área, como está tendo um crescimento muito grande do número de autistas, os planos de saúde não sabem o que fazer. Então, eles estão tentando burlar a lei, burlar até decisões judiciais, porque, na verdade, a gente até às vezes ganha a ação judicial, ganha a liminar, daí o povo fala, não, mas eu estou dando aqui para ela, aqui, ó, tá tudo aqui e tal. Daí a mãe me liga e fala, mas eles estão atendendo 15 minutos, que é para ser 1 hora, e eles estão mudando toda hora o profissional porque eles pagam pouco, daí ninguém quer dar o atendimento. E assim, o autista, nesse caso específico, ele tem que criar um laço de intimidade com o profissional. Então não adianta você pegar um profissional, atender durante um mês, e daí no outro mês vem outro. Ele não vai criar laço com esse profissional. Ele demora, às vezes, meses até ele ter, assim, um vínculo com o profissional, e daí se o profissional muda a todo momento, vai ser inviável esse tratamento, né? Então, tudo isso a gente tenta colocar na justiça, né, para que o juiz tenha essa sensibilidade, mas está ficando, pelo menos eu sinto, como já estou atuando já faz 10 anos nessas ações, eu sinto que está cada vez menos sensíveis os juízes para essas situações. Porque eles estão falando assim, mas tá aqui, o plano está dando, tá, o que você quer? Entendeu? Assim, já está vindo um monte de ação aqui, você já entrou com mais de 50 ação aqui, você quer que todo o plano de saúde dê 1 hora para toda criança, eles não vão ter dinheiro. Mas assim, a culpa não é nossa das crianças estarem necessitando, né? Parece que, assim, a justiça, os planos de saúde, eles vão ter que se adequar a essa situação. É uma situação de calamidade, se for a gente entender. Se a cada uma criança que nascer daqui 10 anos vai ter uma criança autista, assim, vai ter que mudar as leis todas, né? Vão ter que tudo ser alterado. André, eu vejo que, assim, são ações que, assim, é para ontem, né? Tanto do poder público quanto dos planos. Geral, porque o número, cada dia que passa... Está crescendo demais, né? E não está tendo uma solução adequada. Inclusive, eu atendi uma pessoa, um professor de faculdade, né? Eu estava junto com a minha esposa, que chegou aqui também, e ele estava nos falando também que os autistas adultos também não têm mercado de trabalho. Ele estava fazendo uma tese, até ele quer que eu escreva também no livro dele, sobre os autistas adultos, que não existe mercado de trabalho para eles, não está sendo pensado em nada para eles. E existe já um contingente grande de pessoas que já estão formadas e têm capacidades assim plenas assim em computação, eles são muito bons em matemática, tudo que não está sendo dado oportunidade para eles, porque o mercado não está abrangendo esse tipo de profissional, de pessoa com um perfil, porque eles acham que a pessoa tem que trabalhar em grupo, que a pessoa tem que ser falante e tal, e o autista não tem essa característica, né? Ele é mais introvertido, ele atua mais do lado lógico de um processo de trabalho, né? Então, isso é uma outra situação também que tá acontecendo, ainda mais agora que a taxa de natalidade está tendo um decréscimo grande, né? Então, hoje está afunilando assim, tem muito mais pessoas hoje de 30 a 45 anos do que pessoas que estão nascendo aqui no nosso país hoje, né?
E qual que é o trabalho da comissão especificamente? Né? Porque a gente falou bastante da sua vivência, né? Das suas ações enquanto advogado, e a comissão da OAB no quesito aí dos direitos. a Como gente- que ela atua? Né? Não só Jundiaí, mas a OAB de modo geral, como que ela atua em frente a isso? Nossas comissões da OAB até nível nacional, elas estão sempre dentro aí de todas essas questões aí sobre leis, as novas leis, ela sempre atua reivindicando novas leis no Congresso. Nós também somos atuante em ações coletivas contra plano de saúde, quando o plano de saúde não está atendendo bem a população. Eu acho até poderia atuar mais, né? Eu acho assim, que assim, o órgão nosso da OAB é um órgão de política, né? Então, ele depende muito, assim, de quem está no poder. Hoje, nosso presidente da OAB, ele é um presidente de esquerda, você vê que ele não atua mais nada, vou falar mais nada. Na época do Bolsonaro, ele tinha uma atuação muito mais efetiva. Hoje eu não vejo ele se manifestar em nada, em nada. Tudo que foi falar, o Lula, outro dia, ele falou que as pessoas que têm deficiência são tudo louco, que estão matando gente. Ele estava vinculando uma situação de PCDs com o que estava acontecendo nas escolas, entendeu? O presidente da OAB disse falar, poxa, não, peraí, Lula, você está errado, não pode falar isso, você está colocando que pessoas que têm deficiência são violentas, não tem nada a ver. Então, assim, a gente não vê, né, assim, uma atuação que poderia ser até maior da parte da OAB, né, mas sempre tem esse lance da política, né, que ela influi bastante. E agora, para quem está em casa, assistindo, ouvindo, ou com um filho, filha autista, ou com alguma situação física realmente, e a pessoa sente que os direitos dela não estão sendo preservados ou realmente sendo colocados em prática, para quem que ela recorre? Vamos supor, numa situação de alguém que não tem aí a graninha para pagar um bom advogado. Assim, ela vai aonde? Na defensoria? Defensoria pública, né? Ela pode ir na defensoria, que vai ser nomeado um advogado, que vai ser pago pelo Estado, que ele pode dar essa assessoria. A nossa comissão pode dar um tipo de assistência, pré-assistência, mas a gente não pode pegar as causas todas, né, dessas pessoas sem... Mas a orientação vocês a fazem. gente pode vai fazer. Pra cá, vai Isso, pra cá, podemos busca fazer. aqui, você Podemos tem fazer esse uma direito. orientação. Sim, a gente faz. O pessoal pode enviar até no nosso e-mail também, né? Se tiver dúvidas sobre isso, né? Você tem e-mail? Mano? Vem aqui, dá um oizinho pra nós na câmera. Aqui, ó, dá a volta aqui, ó, vai lá, aqui. Tá acompanhando, tá gravando. Isso. Minha aqui do lado do esposa, Paulo, aqui, ó. Denise. Aqui do lado do Paulo, aqui. Um pouquinho no meio dos dois aqui, isso. Aqui no meio dos dois. Olha lá, foca nela, diretor. Aí. Veio filmar, veio Vim também. tietar. um pouquinho. É a mãe do Luca, aí, ó. Esposa com do certeza. nosso querido advogado. Eu vou aqui. pôr o e-mail Tá? pra ficar Deixa aqui, constante. depois eu coloco no link bacana. na descrição do vídeo ali, eu coloco ali também para o pessoal entrar Tem o lá. Insta também da comissão, que são os dois meninos que ajudam a gente bastante lá. Sim. Então eu vou deixar tudo. Com certeza, aí a gente coloca tudo lá bonitinho pro pessoal Bacana. entrar lá. Tá bom. Obrigado. Não. Meninos, deixem aí suas palavras finais para quem está acompanhando. O que você gostaria de falar, como alguém que acompanha o PCD, depois o Paulo, depois o doutor aqui fala também. Para finalizar, eu falo que não existem desafios, existem aprendizados, muitos aprendizados. E o PCD ele pode tudo, ele pode tudo. Não invalidem, sejam companheiros e assim, comprem a briga. Não fiquem de boquinhas fechadas, aceita tudo, não. Porque o PCD ele é uma pessoa como qualquer outra. E ele pode tudo. É isso. Tudo bem. Paulo, A primeira coisa que eu queria falar é que o Joab faz eu vir num programa pra chorar, né? Pô, o cara é do Chore, signo pois de chore. peixes, o cara é do signo de peixes, Pois eu chore. choro, eu choro. Mas é isso, é porque me toca muito as palavras do Joab, porque ele convive. Ele sente a minha dor de um outro ponto de vista, que assim como ele não pode falar claramente o que eu sinto, não é justo eu falar o que ele sente também, não tem esse poder de fala dele, né? Mas é a mensagem que eu queria deixar é isso. Principalmente para vocês, senhores deficientes, vão atrás dos seus direitos, busquem, se tiver que brigar, brigue, batam o pé. Lugar de deficiente é em todo lugar, é onde você quiser. E vocês podem ser quem vocês quiserem.
E aí, doutor? Eu queria deixar uma mensagem para os pais de autistas, né? Uma coisa que a gente sempre vê muito, assim, é que, assim, os pais não façam uma comparação de seus filhos. Cada filho tem o seu tempo, né? Não, assim, não façam, assim, grandes planos, assim. Vejam o dia, vivam a cada dia, façam o seu tratamento da melhor forma que vocês podem. Eu acho que todas as pessoas que têm um filho autista ou um filho com necessidades especiais são pessoas também especiais que estão aí numa jornada desse tratamento, e sempre, assim, foquem nos resultados que vocês vão ter a cada dia. Não façam comparações com as crianças com outras. O seu filho, ele é especial, ele necessita da sua ajuda, e você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Aí, agora dá o meu depoimento, né? Não falei nada o programa inteiro. Então, eu tenho uma perguntinha pro senhor Lucas. Inverteu o jogo? Corta o microfone dele. corta. Não, vai cortar Corta não, o ô microfone. 06, vai cortar nada não. Desliga a Vai câmera. cortar não. Não, a minha pergunta pra você é que nessa breve vivência que a gente tem junto, o que você notou, o que você sentiu de diferente em conviver com alguém que tem uma restrição de mobilidade como a minha? Qual foi um desafio, por exemplo, seu? Eu vou chegar aí, né? O que eu ia falar justamente é desse universo, né? Já falei alguns outros episódios aqui sobre assuntos diversos, mas que encaixa aqui também. A gente, na nossa vida, vive em bolhas, né? Então, a gente acaba vivendo muito dentro do nosso meio, falando as mesmas coisas, basicamente, todos os dias. Então, a gente acaba achando que a realidade da vida é aquela pequenininha que a gente convive, né? E até com o advento das redes sociais cada vez mais forte, isso fica mais acentuado. Então, ela vai sempre mostrar mais do mesmo que você está acostumado, e no meu caso não é diferente. Então, eu vi que eu vivia e ainda vivo dentro de uma bolha. E aos poucos, dentro do meu próprio processo, isso não precisa ser segredo para ninguém, eu quis me provocar a sair aos poucos dessa bolha, não só a questão do PCD, que eu já chego lá, mas da minha própria vida, né? Porque chega um momento que fica meio chato, né? Você convive com as mesmas pessoas que sempre gostam de você, que sempre falam as mesmas coisas, e eu fiquei, poxa, mas o mundo não é esse. Eu preciso conhecer gente diferente, preciso fazer coisas diferentes, e nessas aventuras eu fui me experimentar em outras áreas da vida, né? E quando a gente se experimenta ou dá o impulso em fazer algo diferente, parece que a vida do lado de lá fala, então você quer? Então vamos embora, né? Vou te trazer coisas e pessoas e lugares diferentes, né? Com relação ao autismo em si, por ter amigas terapeutas próprias, né, que trabalham próprias, né, da área do autismo e outras deficiências, eu já era um pouco mais familiarizado, apesar de ser familiarizado na teoria é diferente de viver com, né? Apesar que a doutora, quando veio aqui, nos bastidores, disse que eu posso estar dentro do espectro também. Preciso ir lá, hein, doutora, fazer a minha avaliação também. Mas, assim, né, conviver é diferente de ter a teoria, mas já ajuda muito. Então, ali eu já tinha um pouquinho. Na parte de mobilidade física, quando eu conheci o Jô e o Paulo aqui, a gente teve rapidamente, né, um cumprimento lá, né? Que ele me pré-julgou, inclusive, falou que era uma pessoa chata, né? Mas você Uma tem cara pessoa de chato. triste, uma Chata, pessoa brava. amarga. Fica. Pessoa amarga. E depois, num segundo momento, assim, eu não tenho habilidades, não tinha prática, não tinha convivência, né, com alguém PCD mais próximo de mim. Eu lembro na escola, uma coisa ou outra, mas assim, aquele momento que você está ali, vai embora, acabou, não tem um vínculo muito próximo, né? Só que uma das habilidades que eu tenho, acredito eu como habilidade, eu vejo como a pessoa se porta e tento tratar ela da forma que ela gosta de ser tratada, né? Então, com o Paulo, eu acho que eu consegui fazer um pouco disso. Eu vi um pouco do jeito que ele falava, brincava, o que ele fazia, como o Jô tratava ele, como os amigos que já eram do círculo de amizades dele tratavam ele, para ver a forma que ele gostava, e tentei, da minha maneira, não sei se da melhor forma ou não, me adaptar a isso, né? E foi assim que eu fui começando a aprender. E aí sim, convivendo mais próximo, você vai entendendo, poxa, isso aqui é um direito, isso aqui é uma necessidade. Não, isso aqui ele vai subir a escada mesmo porque ele quer subir a escada. Então, assim, tem um jeito particular de cada pessoa conviver, eu fui aprendendo isso, né? O que eu queria citar aqui de uma experiência, foi a experiência que a gente foi para o Rio de Janeiro, né? Sim. A gente foi lá pro Rio, e no aeroporto, principalmente do Rio de Janeiro, na volta, aquilo me marcou bastante, né? Porque, assim, em São Paulo, ainda por mais que você tenha as restrições, você tem também os direitos, mas eu senti que a tratativa, e aí depois se você quiser falar, foi melhor do que no Rio de Janeiro, ali, principalmente na hora de passar naquele negócio de ferro, de metal lá, o detector de metal, né? No Rio de Janeiro a gente tava junto lá, né? Só faltou virar de ponta cabeça ali, né?
tirou da cadeira de roda e vai para cá, o cara meio agressivo, talvez pela própria dificuldade do trabalho, às vezes não é nem a pessoa, né, mas o trabalho impõe essa dificuldade, eu olhava assim e falava, caramba, né? E aí você vê os outros em volta também, não tem a mínima noção de dar passagem para uma cadeira de rodas. Sim. Vira um evento. É, Vira um ou, evento. não sei, mas o que eu sinto assim, Paulo, ou é um evento ou você é invisível, né? Ou você passa invisível, que as pessoas não têm a mínima noção de te dar licença para passar, ou você vira um evento onde todo mundo olha para você por conta do que está acontecendo, né? E aí eu volto na questão das bolhas. Quando a gente convive com, você passa a entender melhor. Então, na parte de orientação e conscientização, né, se fosse possível dentro de tudo isso, porque no papel tudo é bonito, né? Desculpa falar, doutor, mas no papel tudo é bonito, na placa tudo é bonito, né? Mas quando há essa interação, que aí eu acho que nas escolas já dá para fazer isso, né? Interagir as crianças em lugares, conhecer pessoas, fala, caramba, é assim, né? Poxa, ele age dessa forma, ele precisa disso, não, disso ele não precisa, aqui ele se vira bem. Eu acredito que isso facilita bastante. Foi o que eu tentei fazer. Se ajudou, não ajudou, se foi da forma correta ou não foi da forma correta, foi o que eu me propus a fazer ali. Então, né? Mais um me fazendo chorar aqui desse programa. O que eu queria falar pra você, Lucas, é que você tá fazendo certinho. Você me deixa muito confortável, você tem esse cuidado com o amigo, você abre a porta, você vai na frente. Desde que a gente sai junto, eu não abri a porta do carro uma vez. Tão cuidadoso que você é. Então, você está fazendo certo. E é essa empatia, esse sentimento que poderia ser implantado já no começo da infância das crianças. Agora a gente vai ter educação financeira. Podia ter, por exemplo, uma disciplina educação inclusiva, nos primeiros anos ali, onde a pessoa está começando a ter esse interact, né, essa interação com as outras pessoas. Então isso seria muito importante. Mas o meu recado para você é, você está fazendo certo. Ganhei estrelinha, hein? Ganhou Passei na estrelinha, prova. bom menino. Passou. Bom Passei na menino. prova, doutor. Parabéns. Vai me pagar um chopp depois. Oi? Alguém falou chopp? Não? Oi? Segunda-feira ainda. Não, vamos lá. Agradecer, né? Agradecer você, Jô, por ter aceito o convite, Paulo, doutor, Obrigado. André, né, doutor? Ih, derrubei tudo aqui. Quebrou tudo já. Pegar toda aqui a descrição aqui. Doutor André Rodrigues Duarte, advogado e vice-presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB de Jundiaí. Acertei, né? Quer falar mais alguma coisa, doutor? As redes sociais a gente vai deixar lá, mas se quiser deixar aqui também já para o pessoal que está acompanhando. Eu só dizer que a gente está nessa briga e vamos tentar fazer de tudo para melhorar a vida de quem tem deficiência aqui na nossa cidade. Tá bom? Senhores, querem deixar as redes sociais aí? Bom, sigam lá, blogjo, @blogjo, _blogjo. Queria agradecer você, Lucas, todo o pessoal do programa, pela oportunidade de dar voz a um tema tão importante e um tema que precisa ser discutido muito ainda, mas é através de pessoas como você que nós vamos tendo oportunidade de cada dia mais fazer a diferença aí na vida dessas pessoas que estão aí com a gente. Isso, é o meu Instagram, eu acho que já está diretamente linkado com o Jô, é o Fantástico Mundo de Paulo, para vocês terem uma ótica de como eu vivo um pouco mais. Normalmente, aos finais de semana, tem muito entretenimento nesse Instagram, com alguns personagens conhecidos aqui no podcast também. E agradecer ao Lucas, ao Álvaro, que provavelmente está de ressaca, não foi possível comparecer, segundo o 06 ali, o diretor. Mas é isso, eu acho que é questão de disseminar a informação. A empatia acaba vindo a partir que você dissemine essa informação. E sigam a página também do Dr. André, é @Rodrigues Duarte ADV. Lá ele tem muito conteúdo, inclusive sobre as leis para pessoas com deficiência. Tá ok? Obrigado. Bem. Diretor, põe na tela de novo os apoiadores aí, a Ex, agradecendo a Ex. Se não fosse por eles, não estaríamos aqui. Graças a eles, a gente consegue bancar toda essa estrutura e vale a pena aí você fazer o seu orçamento. E agora também a VC Engenharia contribuindo aqui com o canal e prestando bons serviços aí na área de construção e segurança do trabalho. Certo, diretor? Tem nosso Pix na tela aí também, quem quiser contribuir. E o nosso meninão, deu sinal de vida ou não? Fala no microfone. Fala aí, as pessoas gostam de ouvir sua voz sedutora. Não, tá de ressaca dormindo. Tá de ressaca dormindo. Então, se você viu o Álvaro Júnior por aí, tira uma foto dele, manda no @podtudotalk no nosso Instagram. Fechou? Beijo, bora lá!